Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero que vocês estejam todos aí se aconchegando em suas casas, sabe, sei lá, em seu trabalho, em seu escritório, ou sei lá, numa fila de espera, não importa. Estamos todos juntos nesta caminhada, enquanto a live já começou, né, praticamente, mas enquanto a gente não começa para valer, resolver questão, deixe-me apresentar a vocês. Sou o professor Eli Castro, professor de língua portuguesa, professor aqui do curso MS. O curso, lembrando, que mais aprova. Então, você está num excelente lugar. Você está num excelente preparatório. Não tenha dúvida disso. Bom, deixe-me explicar aqui como é que a gente vai proceder nessa live. Primeiramente, é uma live voltada aos concursos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias de Maracanaú. Então você, né, já certamente está aqui, está de olho nesse concurso, professor, eu quero bastante esse concurso, quero prestar esse concurso, a propaganda aqui do curso MS, meu Deus. E aí, o que é que eu faço, né? Bom, primeiro você está fazendo, você já deu o primeiro passo, você está aqui comigo, você está aqui conosco com o curso MS. Então, nós já estamos dando o passo 1, né? O passo 2 é você assistir a live até o fim, tá bom? Porque nós vamos falar muita coisa aqui. A banca IDECAM é uma banca chata pra caramba, muito chata. Não é uma banca fácil. Vocês vão sentir um pouquinho isso na pele aqui. Ela tem umas questões, às vezes, malucas, esquisitíssimas, mas enfim. Vamos deixar a vida rolar, né? Vamos deixar a coisa acontecer, né? Vamos deixar a coisa acontecer. Bom, então é o seguinte. Para esse preparatório, professor, além de língua portuguesa, há as disciplinas específicas. O curso MS dá esse suporte, mas é claro, por isso que você vai ter que se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Ó, tá aqui, né? O canal do YouTube, tá aqui, ele tá aqui. Colocar aqui um laserzinho, ó, um laserzinho pra te apontar. Ó, olha aqui o canal do YouTube, você já vai se inscrever daqui a pouquinho. Agora não, tá? Agora não. Então faz agora mesmo, tá? Mas bem rápido. E volta. O nosso perfil do Instagram tá aqui, ele. E eu vou subir aqui, se você... não tem um Instagram não, só tem um Facebook. Tá aqui o Facebook do curso MS, você vai lá, ó. E se você quiser, não, eu quero falar com uma pessoa, com um ser humano, professor. Eu não gosto de falar com um robô, não. Eu quero falar com um ser humano, assim, escutar a voz de uma pessoa. Então você liga pra cá, que a gente dá todo o suporte, toda a atenção a você, tá bom? Então esses concursos, esses dois concursos, agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, banca IDECAM, preparatório, curso MS, o curso que mais aprova. Então, vamos começar, né? Acho que já deve ter bastante gente agora, deve estar chegando mais gente, né? É bom que o tempo que vai dando esse esquenta aqui na nossa live. Que bom, então, que você está do outro lado aí. E vamos começar, né? Vamos começar? Que tal? Eu queria conversar mais, assim, falar mais, mas enfim, a nossa live é rápida, é curta, é uma live de 50 minutinhos, para não cansar tanto você também. Você pode estar chegando do trabalho, professor, estou cansado aqui do trabalho. Alguns do meu plantão, né? Então vamos lá, vamos junto aqui, vamos começar. Língua portuguesa, tá aqui, professor Eli Castro. Professor, eu queria seguir, eu gostei do senhor, dessa sua fala inicial, ou então vou gostar da sua aula, que eu já sei disso, e vai mesmo, viu? Eu queria segui-lo no Instagram. Então você vai me seguir aqui, ó, Prof. Eli C. Castro, tá aqui, ó, lá no Instagram, e você vai me seguir, e nós vamos manter contato, tá? Estaremos sempre juntos nesta caminhada até a posse, né? Claro, até a posse, obviamente, né? Aqui só rola se for assim. Se não for assim, nem quero, viu? Se não for até a posse, nem quero, né? Então, professor, mas é lógico, sim. Então vamos nessa. Primeira questão. Bom, como é uma live muito rápida, eu não quis trazer uma questão de compreensão e interpretação de texto, que ia demorar muito. E a gente vai ler o texto, volta, então cansa muito e perde-se um tempo muito nesse movimento. E também porque eu queria dar a você um cartão de visitas da banca, sabe? Tipo assim, como é que é? É isso aí mesmo? É isso aí mesmo, tá? Lembrando, como é uma live de resolução de questões, a gente não vai exatamente explicar o detalhe, a origem. Eu quero saber a origem de tudo isso aí. No curso MS, nós temos o nosso curso completaço, comigo mesmo, inclusive. E eu vou explicar tudo lá, do pouquinho, a vogal, o que é o fonema, não sei o que é a sílaba, eu explico tudo. Mas aqui é pancada, entendeu? Aqui é... Vamos lá, aqui é
Maratona, meu povo, tá? Ritmo de aulão. Então aqui é como se você já tivesse assim, para sua prova amanhã eu quero um aulão assim. É isso aqui. Entendeu? Eu quero que você, na véspera da prova, esteja preparado e entendendo essas questões do jeito que a gente vai comentar aqui. Ah, já sei, isso aí é o item B, isso aí é o item C, aquela lá, que quase que eu vacilava, mas eu entendi. Entendeu? A ideia é essa. Vamos lá então? Vamos começar. Muitos conceitos, mas eu confio no seu taco. Vamos nessa? Considerando os recursos linguísticos empregados, analise o trecho, o fragmento, e Decan trabalha muito com fragmentos de texto, né? Eu não trouxe o texto todo para a gente exatamente não ficar perdendo esse tempo todo. E ela disse assim: os valores relativos ao trabalho são apontados como fundamentais no desenvolvimento de estudos sobre a temática laboral, visto que eles revelam as preferências dos indivíduos. E aí ele coloca, né, como vocês estão vendo, cada item pedindo fazendo uma consideração. O item A faz a seguinte consideração: o termo A, que antecede temática laboral, possui a mesma classificação vista em relação ao termo A, que constitui ao trabalhador. Bom, professor, ele está querendo que eu analise dois As, exatamente, né? Então vamos lá ver. Primeiro, o ao trabalho, né? Que esse A do ao trabalho, ele está falando deste Azinho aqui. E o outro, ele está falando do A de A temática laboral. Bom, lembrando, a palavra A, ela pode ser um artigo, ela pode ser uma preposição e ela pode ser um pronome, né? Então pode ser um artigo, pode ser uma preposição, pode ser um pronome. Bom, esse A aqui os valores relativos a, é claro que isso aqui não é um artigo. Isso aqui é uma preposição. Preposição é uma palavra que faz conexão entre uma ideia e outra. Ó, valores relativos a. Ou seja, tudo que é relativo a. Olha, esse ponto que você está colocando aí é relativo ao trabalho infantil. Essa observação que você fez aí é relativa ao campo do trabalho escravo. E esse, entende? Relativo a é uma preposição, tá? Ou seja, é um a que não está antecedendo substantivo. Por que você está dizendo isso? Porque esse a aqui, ó, esse a é um artigo. Por que esse a é um artigo e esse outro a é uma preposição? Vou colocar aqui prep. Por que o outro é um artigo? Porque artigo adora ficar fungando no cangote do substantivo. É isso mesmo, ele adora fungadinho no cangote do substantivo. E aqui o substantivo é temática, a temática. Uma dica bem básica que eu dou. Quando você trocar um a por um esta, ó, trocar um a por um esta, e essa troca fizer sentido, relaxa que você tem um artigo. Por exemplo, ó, podemos fazer esse exercício agora. Ele diz: são apontados como fundamentais no desenvolvimento de estudos sobre esta temática laboral. É artigo. Tá vendo aqui? Então o item A é falso, porque o primeiro é preposição, o segundo é artigo, já deu o item A, foi para conta. O item B: caso o termo regido por relativos. Quem é o termo regido por relativos? Relativos a. O termo regido por relativos é isso aqui que eu vou pintar de verde agora, ó. Ao trabalho, tá certo? Ó, ao trabalho. Caso o termo regido por relativos ao trabalho, fosse substituído por pesquisas, ocorreria mudança quanto à obrigatoriedade do emprego da preposição a. Não. A palavra relativo, como eu dizia, ela rege a preposição a. O que é reger? É quando eu uso uma palavra e imediatamente uma outra tem que surgir. Por exemplo, ó, vou colocar o verbo gosto. Eu gosto, o que é que tem que aparecer? De, né? Ó, eu gosto de sorvete. Eu gosto de praia. Eu gosto de cerveja. Então esse de, isso aí é o termo regido. De praia, de sorvete, de cerveja. Isso tudo aí é o termo regido. Entende? É quando uma palavra pede outra. Quando essa palavra pede outra, ela está regendo. Então ele está dizendo que se a gente trocar por pesquisa,
ocorreria mudança quanto à obrigatoriedade do emprego da preposição a. Não. O que ocorreria era crase. Eu diria assim, ó, os valores relativos às pesquisas. Então seria, não, continuaria tendo, só que agora ocorreria, obviamente, crase, ó. As pesquisas, tá aqui, ó, ficaria assim. Esse A vermelho aqui é a preposição, tá? E o A azul é o artigo. As pesquisas, tá aqui, ó, tá vendo? Então, de boa, relaxa, fica tranquilo. Vamos ao item C. O item C diz, então, falso, mentiroso, item B. Falciane, é uma falciane esse item B. O item C diz, havendo acréscimo de aos pesquisadores após revelam aos pesquisadores, ó, vamos colocar aqui, aos pesquisadores, vamos ler. Havendo acréscimo de aos pesquisadores após revelam as preferências dos indivíduos, seria possível verificar a ocorrência de bitransitividade do verbo empregado no trecho referido. Revelam. O que é a bitransitividade? É quando o verbo pede dois complementos. Quem revela algo a alguém. Entende? Então, quando ele diz que, acrescentando aos pesquisadores, se aos ficou muito feio, deixa-me só dar uma melhoradinha aqui, ó, aos, vamos lá ver. Aí eu vou ler o quê? Ó, revelam, cadê o revelam? Tá aqui. São apontados como fundamentais no desenvolvimento sobre a temática laboral, visto que eles revelam. Quem revela algo a alguém. Se eu acrescento aqui, depois de revelam aos pesquisadores, olha como é que eu vou ler, gente. Lê comigo aí, ó. Visto que eles revelam aos pesquisadores as preferências dos indivíduos. Quem revela algo. Quem é esse algo, professor? As preferências dos indivíduos, que é o objeto direto. Revelou a quem? Aos pesquisadores, o objeto indireto aqui, ó. Aos pesquisadores. Ou seja, o item C é verdadeiro. Um verbo bitransitivo é um verbo que tem dois objetos. Ó, verbo dar é um verbo bitransitivo. Dar, ó. Quando você usa o verbo dar, você precisa de quem dá algo. Por exemplo, eu dei um presente. Quem dá algo a alguém, né, meu povo? A alguém. Ou seja, eu dei um presente ao meu pai. O presente é o objeto direto, ao meu pai é o objeto indireto. Então, o verbo dar é um verbo bitransitivo. Fechou? Show! Vamos criticar o item D. Uma possibilidade de reescrita de revelam as preferências dos indivíduos é revelam dos indivíduos as preferências. Não dá para dizer isso. Primeiro porque quem revela algo a alguém, né? Não dá para revelar as preferências, então não tem crase aqui, equivocado, e também essas vírgulas não seriam corretas, haja vista que essa estrutura está ligada à palavra preferências. Então, fora. E o item diz, a locução visto que, isso aqui é uma locução mesmo, tem valor causal. E verdade. Ó, visto que introduz ideia de causa. Isso aí Decan gosta. Ó, dá um exemplo aí, professor, não entendi. Visto que houve queda de energia, a internet não está funcionando. Entendeu? Ó, visto que houve queda de energia, causa queda de energia. Consequência, a internet não está funcionando. É uma questão lógica, né? Causa, houve queda de energia. Consequência, não tem internet. Lógico, né? Então, a locução visto que tem valor causal. Ok, até aqui está verdadeiro. E pode ser substituída por na medida que. Bateu na trave, meu povo. Na medida em que. Professor, o senhor está dizendo que faltou um em? Essa besteira. Exatamente. Quer dizer que visto que é a mesma coisa que na medida em que. Na medida em que. Por favor, não confundir com a medida que com crase, né? Ó, a medida que tem crase, inclusive, aqui é outra história.
Aqui é uma relação de proporção, tá? Visto que causa, à medida que proporção, na medida em que causa de novo. Então, existe o na medida em que, ó, que é igual a visto que. Igual, colocar aqui, ó. Igual, igualzinho, tá? Ó. Mas é diferente, muito diferente do à medida que é proporção. Bem diferente do à medida que, tá bom? Então, cuidado, não confundir freio de caminhão com freio de caminhão. Professor, isso é IDECAN? Vou até beber água agora. Questão, eu tô zonzo, professor. Pois é. Punk, né? Punk. Então, assim, você tá sabendo que você tem que se preparar. Professor, eu quero passar nesse concurso, então você tem que se preparar. Tá aqui, ó. A banca é maluca. Bom, vamos lá. 2. Indique a seguir o trecho cuja reescrita, redação diferente. A EDECAN adora reescrita, cuja redação diferente daquela apresentada originalmente pode ser estruturada tendo como critério o emprego da voz passiva, de modo que a correção gramatical seja preservada. Ignore as mudanças de sentido. Bom, não entendi nada, professor. Não entendi isso aqui. Seguinte, deixa eu contar para você. Ele está querendo, ele pegou 5 passagens que estavam dentro de um texto, que a gente não vai ler, senão o tempo aqui estoura, eu vou ficar lendo texto para vocês a live toda. Não rola. Ele quer que a gente tire desse texto aqui, de cada um desses fragmentos, a seguinte informação. Eu posso colocar esta frase na voz passiva? Professor, eu não sei do que o senhor está falando exatamente. Pelo amor de Deus, me dê uma luz aí. Me dê uma luz, professor. Me acuda. Vamos lá. Ó, se eu dissesse assim, eu comprei o livro. Isso aqui a gente chama de voz ativa. Por quê? Por que é voz ativa? Porque o sujeito, vou colocar aqui VA, tá? Pratica a ação. O sujeito compra o livro. Né? Como eu tenho um sujeito aqui, ó, e tenho um objeto direto, afinal de contas, quem compra algo, compra alguém. Toda vez que você tiver um sujeito e um objeto direto, você tem os ingredientes para criar a voz passiva. Tem um sujeito, professor, e tem um objeto direto aqui, tipo, eu comprei o livro. O que é que eu vou fazer? Você vai agora, na voz ativa, fazer esse movimento aqui, ó. Você vai fazer um X. Quem estava no lugar de livro vai aparecer o eu e o eu vai ficar no lugar do livro. Entendeu? Só que, claro, às vezes eu vou ter que fazer algumas transformações. Por exemplo, o livro, me ajuda aí, vou sumir. O livro foi comprado. Aí não dá para dizer por eu, né? Professor, é esculhambação se o senhor colocar por eu. Pois é. O livro foi comprado por mim, professor. Não é eu, não é por mim. Exatamente, perfeito, está correto. Isso aqui é a voz passiva. Ó. Por que isso aqui é voz passiva? Não estou entendendo. Por que agora é voz passiva? Porque o sujeito recebe a ação. O sujeito agora é o livro. Ele é um sujeito paciente. O livro fez alguma coisa? Não, o livro foi comprado. Vocês estão vendo? Ó? O livro foi comprado. E o livro poderia fazer alguma coisa? Sim, o livro poderia fazer alguma coisa. O livro mostrou tudo. O livro iluminou a cabeça do filósofo. Ó, o sujeito livro, pode fazer muita coisa. Mas aqui o livro foi comprado, ele recebe a ação de ser comprado. Ele quer saber o trecho em que eu possa fazer esse movimento. E aí observa que o único trecho que eu tenho para fazer esse movimento é exatamente o item. Não vou dizer não do cara, não. Vamos ver o item A. Eles, sujeito, revelam, quem revela algo, as preferências dos indivíduos. Ih, professor, já marcamos, é o item A. Eu não entendi por que foi tão fácil, foi tão rápido. Para eu fazer, ó, ele está pedindo, indique o trecho cuja reescrita pode ser estruturada tendo como critério o emprego da voz passiva. Ora, como é que eu crio a voz passiva? Tendo
uma frase com um sujeito, um verbo transitivo direto e um objeto direto. Se eu tiver isso aqui, esse mínimo, que eu posso ter um verbo transitivo direto e indireto. Nessa condição, ainda assim acontece a mesma coisa. Eu faço o X. Bora fazer o X agora? Bora fazer o X, ó. Eles revelam as preferências dos indivíduos. Eu vou escrever aqui. As preferências, eu vou abreviar aqui, senão o tempo não dá nem o espaço. As preferências dos indivíduos são reveladas por quem? Por eles. Tá vendo? Ó? Visto que eles revelam as preferências dos indivíduos. Visto que as preferências dos indivíduos são reveladas por eles. Acabou a história. Morreu. Entendeu? Agora, por que não dá para fazer a mesma coisa no item B? Bom, porque o verbo passar é transitivo e indireto. Quem passa, passa por algo ou por alguém. Por intensas transformações é o objeto indireto. Não dá. As pessoas trabalham. Verbo intransitivo. Não dá. Para eu transpor uma frase da voz ativa para a voz passiva, eu preciso ter um sujeito e um objeto direto. Tenho não, tenho não. Então nada feito. Tá certo? Ó. Tenho não, tenho não. Trabalham é um verbo intransitivo. Os valores relativos ao trabalho são apontados. São apontados. Olha só. Aqui já temos a voz passiva aqui, né? Aqui já temos a voz passiva. Os valores relativos ao trabalho são apontados. Ele quer a frase em que a gente passe para a voz passiva. E aqui já está na voz passiva, então não rola. O que está em questão aqui é verbo de ligação, verbo de ligação. Professor, eu estou viajando um pouco. E aí, o que o senhor me diz? Bom, você está viajando um pouco? Normal. Se você está começando a estudar para concurso agora, normal. Não se desespere. A Banca IDK é uma banca punk, tá? É claro que isso aqui é uma live de resolução de questões, não é uma live de teoria, eu não vou explicar aqui, resolução de exercício. Quando a gente resolve exercício, a teoria já está na cabeça do candidato. Professor, a teoria não está na minha cabeça, não. E aí que a gente precisa fazer um curso teórico. Por isso que nós estamos aqui no curso MS, para dar esse suporte a você. Tá bom? Tá vendo que é uma banca muito chatinha. Então, vamos junto, né? Vamos continuar? Ô, professor, tá parecendo o Muro das Lamentações, eu tô aqui, meu Deus do céu. Isso é muita coisa. Eu aprendo tudo isso? Aprende. Aprende. Como é que é aquele ditado, né? Tudo que... Como é que é? Peia... Tem um ditado assim, né? Que assim, é tudo que não foi pouco... Esqueci agora. Que é mais ou menos assim. Resumindo a ópera. Se você bateu pouco, não deu certo. Tem que bater muito, né? Tudo que peia e não sei o que não resolve é porque foi pouco, né? Então é mais ou menos... Vocês já sabem que ditado popular é esse. Vamos para a terceira questão. A terceira questão é uma questão... A IDECAN tem essas frases longas, isso é muito dela. Você não está vendo assim itens pequenos, né? Com frases miudinhas. Não, ela coloca essas coisas longas assim para dar uma dor no juízo do candidato. Vamos lá, vai dar certo. Ele diz assim: o artigo é uma das classes de palavras variáveis que concordam em gênero e número com o substantivo aqui que o acompanha. Todas as palavras destacadas são artigos em. Meu povo, eu vou ser objetivo nessa questão. Artigo funga no cangote do substantivo. Onde há substantivo, pode relaxar. Há uma grande possibilidade de ter artigo. Não é que sempre tenha. Eu posso ter um substantivo e em nenhum momento usar artigo. Tranquilamente. Por exemplo, se eu dissesse assim, xícara branca. Eu não coloquei artigo, mas eu posso colocar a xícara branca. Entendeu? Eu posso dizer caneta branca, mas posso dizer a caneta branca. Entende? Então, o substantivo é uma palavra que tem substância, conteúdo. Entendeu? Um substantivo sempre tem um conteúdo, uma substância. Como falava o avô da gente, a avó da gente, o pai ou a mãe.
Tem que ter substância, conteúdo. E bora ver, né? Bora ver. Ó, só vai ser artigo se estiver fungando no cangote do substantivo. Vamos ver o primeiro? Bora ver o primeiro. O primeiro diz assim: eles querem que você os use. Use não é substantivo, use é verbo. Esse os aqui é um pronome. Anota aí. Pronome. Não é artigo. É um artigo? Não. É um pronome. Eles querem que você os use por maior tempo possível, porque é assim que você gera dados que os fazem pronome também, um pronome oblíquo. Tchau, item A. B. A Netflix tem muitos recursos para garantir que, em vez de assistir a um capítulo por semana, você veja toda a temporada em uma maratona. O verbo assistir é um verbo que rege a preposição a. Isso aqui é uma preposição, gente. Quem assiste, assiste a algo. Entende? Eu assisti ao jogo. Eu assisti ao filme. Eu assisti à novela com crase. Eu assisti à série também com crase. Tá bom? Muito bem. Segue o baile. E o outro, você veja toda a temporada. Vamos trocar o a por esta? Para que você veja toda esta temporada. Ah, isso aqui é artigo. Isso aqui é artigo, porque eu posso fazer o esquema do esta, professor. A igual a esta, o a é artigo. Sim. E aqui não deu, né? Aliás, aqui deu. Aqui é que não deu. Não dá para dizer, em vez de assistir um capítulo. Não dá certo. Mas aqui deu. Você veja toda esta temporada. C de casa. Nesse ciclo, os poderosos do sistema enriquecem e contam com os melhores cérebros. Olha, os melhores cérebros. O os é artigo. O os está fungando no cangote de um substantivo, professor? Tá sim. Eu posso trocar, aliás, ele não está falando do cérebro, não? E outra, se o a eu posso trocar por esta, né? E ele é artigo, o os eu posso trocar por estes. Se eu trocar o os pelo estes, será que o os é artigo? Bora fazer a teste agora. Os poderosos do sistema enriquecem e contam com estes melhores cérebros do mundo. Estes. Professor, deu certo mesmo, é artigo. É artigo. Tá vendo aí, ó? Trocou o os por estes, deu certo, é artigo. Trocou o a por esta, deu certo, o a é artigo. Segue o baile. Para aumentar estes lucros também é artigo, professor. Vamos pintar um amarelinho de artigo. De amarelinho, artigo. Artigo, né? Tudo isso aqui que eu tô pintando de amarelo é artigo, tá? Beleza? Muito bem. Volta comigo. Aí não dá, né? O último não dá, ó, gente. Trabalhando para aumentar estes lucros enquanto entregamos tudo esta a eles. Não. Tudo esta a eles não dá. Esse a aqui é apenas uma preposição. Não rola. Tchau. Entender. Todos estes aplicativos existentes são baseados no design mais viciante de que se tem notícia. Uma espécie de caça-níquel que faz este sistema produzir este maior número possível de pequenos eventos inesperados. Já deu, professor, entender. Tá vendo aí, ó? Troque o o, se o o for igual a este, o o é artigo. Se o as for igual a estas, o as é artigo, né? Beleza? Bora ver o item. O item é: esse artigo bem poderia ser chamado lágrimas por bucha. O que aconteceu na cidade... Opa, aqui esse o não dá para dizer. Este que aconteceu. Este que aconteceu. Não, isso aqui é um pronome, meu povo. Esse a aqui é um pronome, tá? Depois eu explico o porquê. Vá por mim, é um pronome, acredite. O que aconteceu
Eu vou trocar o a por esta. Em mais esta, nesta, vai. Em mais esta, nesta, vai. O que aconteceu nesta cidade... Opa, esse a é artigo. Esse a é artigo aqui, ó. Vamos pintar de amarelinho. Situada aos arredores de Kiev, é inominável. Quando estas tropas russas abandonaram esta região, ao norte, eu poderia dizer a este norte da capital ucraniana, deixaram, bateu na trave, ó, artigo, mas aqui não é artigo, ó, esse os aqui é um pronome, então o item verdadeiro de dado de fato. E aí? Gostou da dica? E trocou o a pelo esta e deu certo? É artigo. Trocou o as pelo estas, deu certo? O as é artigo. Trocou o o por este e deu certo? O o é artigo. Trocou o os por estes e deu certo? O os é artigo. Tá bom? A IDECAN tem muito essa questão, ela pede para você contar quantos artigos, quantos pronomes. Então é uma banca que gosta muito de morfologia. Isso aqui é uma questão de morfologia. Vamos à próxima questão? Só se for agora. A quarta diz assim: o trecho transcrito do texto que não apresenta sentido metafórico. Quando a banca fala sentido metafórico, ela está falando, na verdade, do sentido figurado. Não? Do sentido figurado. Então, assim, eu primeiro vou dar uma dica para você, uma dica boa, ó. Essa dica aqui, ó. Conhece essa dica do coffee e do dere? Porque às vezes eles pedem de outra forma, né? E a gente tem que saber. É assim, ó. É bem simples. Vou contar para vocês. É bem simples, ó. O co é o conotativo e o de é o denotativo. Então, o conotativo é o sentido figurado, que também pode ser chamado de sentido metafórico, tá? E o de é o denotativo, que é o real, é o sentido real, sentido literal. Ele quer o que não é conotativo, ou seja, ele quer o denotativo. O item A diz: ninguém deu um pio durante a aula, pessoal. Pio, quem pia, é pinto. É claro que dá um pio, o sentido é figurado, né? O que eu estou querendo dizer aqui, né? O sentido é conotativo. Ninguém falou nada, ninguém discutiu, ninguém reclamou, ninguém falou nada, ninguém abriu a boca. Pio não é exatamente o piado de um animal, né? Então o sentido aqui é figurado sim, fora, né? Tipo assim, não dê um pio aqui na minha frente. Eu não estou pedindo para você literalmente não piar. Estou pedindo para você não falar. Então, o sentido figurado é esse. Você usa uma frase para chegar a outra. B. Ajeitou todos os pepinos encontrados no relatório. Oh, meu Deus. Ô, professor, apareceu um bucho aí para mim. Ó, não é que você agora tá barrigudo. Vixe, eu tô barrigudo. Ou então você está grávida. Nada a ver. Um bucho é um problema. Um pepino, né? Então aqui também não é pepino figurado. C. Encaro o teclado do piano com muita gana. Gana é vontade. Eu vou deixar aqui. Eu posso encarar o teclado de um piano? Eu posso olhar o teclado de um piano? Item D. Em poucos instantes, dedilho um texto prontinho para ser publicado no jornal. Dedilho. Como é que eu dedilho um texto? Eu posso dedilhar e passar os dedos. Eu posso dedilhar as cordas de um violão? Posso ali, não é? Ó, tô tocando violão, eu posso dedilhar, né? Ó, dedilhar, vocês estão vendo aí, né? Ó, dedilhar. Eu não posso dedilhar um texto não, viu? O sentido é figurado. Por enquanto, o item C ali vem sendo a parada. A Ucrânia precisará se reerguer das ruínas. Se reerguer das ruínas.
Olha, primeiro, professor, tá havendo uma guerra na Ucrânia, professor. Você não está sabendo, não? Estou sabendo. Então isso aqui é de verdade. Quase. Não é a Ucrânia que precisa se reerguer. A Ucrânia é só um nome. A Ucrânia é um território. Quem precisa se reerguer são as pessoas. É figurado. Encara o teclado de um piano com muita gana. Item C. Não é figurado. Ele está dizendo que ele olha um teclado, literalmente, de um piano. Ou seja, quando ele senta para tocar piano, ele olha o teclado com muita vontade. Eu posso olhar para você, encarar você com muita gana. Com muita vontade. Posso encarar uma atividade, ou uma atividade, encarar uma pessoa com muita vontade, com muita gana, com muito desejo. Gana é desejo, né? Você tá verdadeiro. Quinta, meu Deus do céu. Vamos para a quinta questão. Analise a frase a seguir. Querida, eu juro que não era eu. O sintagma. Olha, a IDECAM tem essas coisas, tá? Não se espante, não. Professor, como é que é o sintagma? Nunca ouvi falar disso, professor. Pelo amor de Deus. O sintagma oracional. O que é isso? Não se estressa. Sintagma, na linguagem da IDECAM, na verdade, são funções sintáticas. Então você vai pensar em quê? Você vai pensar em objeto direto, objeto indireto, entendeu? É complemento nominal, agente da passiva, predicativo do sujeito, etc. Entende? Vocativo, aposto, etc. Então, um sintagma é um elemento que desempenha uma função sintática. E aí, como é que eu descubro, professor? Tem uma aula só para isso? Tem uma aula que é a aula de regência, que é a aula que eu explico tudo isso bem devagarinho. E lá na aula de regência, eu vou dizer uma coisa rapidamente que eu digo aqui. Você quer saber quais são os sintagmas de uma oração? De um período composto ou simples? Comece pelo verbo. Querida, eu juro. Pessoal, não sei se todos vocês aí do outro lado sabem, mas os verbos eles podem ser chamados de transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos, né? A gente já falou deles, né? Intransitivos e podem ser chamados também de verbos de ligação. Tudo isso, ó. Eles podem ser VTDs, VTIs, VTDIs, VIs e VLs. O senhor explica tudo isso no curso aqui do curso MS? Claro, no meu curso de português eu explico tudo isso, claro. Mas é óbvio, não tem como. Não tem como o candidato passar sem saber o que é isso aqui. Você tem que saber o que é isso. E o verbo jurar é um verbo transitivo direto. Eu juro que não era eu. Eu juro as minhas palavras. Eu jurei o fulano de morte. Em outro sentido, né? Ou seja, jurar é um verbo transitivo direto. No caso aqui, eu é o sujeito. E quem jura, jura algo. Só que ele não jurou uma caridade, ele não jurou um mandamento. Ele jurou que não era eu. Por exemplo, eu juro a verdade. Eu juro a verdade para você. Eu juro as minhas palavras para você. Eu juro que não era eu. Se eu tenho um verbo transitivo direto, o que é que eu espero que apareça do lado dele, meu Deus do céu? Vai, diz aí para mim. Pessoal, se eu compro uma laranja no supermercado e eu chego à minha casa, eu corto essa laranja ao meio, o que é que eu espero encontrar dentro daquela casca verdinha da laranja? Laranja, né? É claro, professor. Você não vai cortar, você não vai esperar que apareça maçã. Não vai ter, é verdade. Eu espero laranja. Então é a mesma coisa. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu espero um objeto chamado de quê? De direto, né?
Aposto? Não é. É uma função sintática. É um sintagma. Sujeito? Não é sujeito. Sujeito é eu. Não é? Ó. Vocativo? Não. Vocativo, sabe quem é um vocativo? Vocativo é querida. Quando você manda no WhatsApp uma palavra como assim, amor, pode me buscar aqui depois da aula? Amor é vocativo. Cadê tu, amor? Amor é vocativo. Cadê tu, cão? Que é quando a namorada tá zangada, ela diz isso. Ela não fala mais amor. Cadê tu, cão? Cadê tu, traste? Cadê tu, coisa, né? Cão, coisa, traste, amor, tudo isso é vocativo, entendeu? O vocativo é para você chamar alguém, para você querer a atenção de alguém. Então, isso aqui é o vocativo, ó. Fechou? Muito bem. Vocativo não é. Predicativo de sujeito? Não. A gente tem predicativo de sujeito, geralmente, quase sempre, mas não sempre, quando a gente tem verbo de ligação. Por exemplo, ela é inteligente. Quando eu digo ela é inteligente, bom, tá na cara que eu tenho aqui um verbo de ligação, tá na cara que eu tenho um sujeito, tá na cara que eu tenho um predicativo do sujeito. O verbo aqui é VTD, o que eu tenho é um complemento direto. Ah, o senhor disse que era objeto direto, tá errado. É não, gente. É que aí vem os cacuetes da banca, né? A gente tem que conhecer onde é que a gente tá se metendo, né, professor? Pois é, né? A banca pode chamar, ó. Quem são os complementos verbais? Quem são? Os complementos verbais são dois, o objeto direto e o objeto indireto, certo? Show de bola. Só que ela pode chamar de complemento direto. Ela pode chamar o objeto direto de complemento direto. E o objeto indireto ela pode chamar de complemento indireto. Ela chama assim? Chama. E eu tenho que saber? Mas é lógico. Claro que tem que saber. Tá bom? Beleza? Depois eu falo do aposto, depois eu falo de... Eu falei do predicativo, falei do vocativo, não falei do aposto. O aposto é bem complicado. Depois eu falo dele. Vai aparecer uma questão aí para falar dele daqui a pouco. 3. Analise a frase. Você acredita que nossos destinos são controlados pelas estrelas? E as afirmativas a seguir. Bora lá, então. O item 1 diz: podemos encontrar no período um verbo na voz ativa, ou seja, voz ativa, eu comprei o livro. Ana puxou o tapete. Pedro caiu, voz ativa, ó. Ana arrumou-se, voz ativa. Ok. Vamos lá ver. Ana arrumou os cabelos, por exemplo, né? Voz ativa. Muito bem. E está dizendo que uma voz ativa e outra na voz passiva. Ana foi questionada pelo filho. Ele era bombardeado por informações. Voz passiva. Olha o item, olha o começo do texto. Você acredita, acreditar é voz ativa. Voz ativa total. Eu acredito em você. Voz ativa. Eu estou agindo. É claro que é uma ação verbal, não é uma ação física, né? Você acredita que nossos destinos são controlados? Olha aí, ó. Olha o primeiro sujeito, meu povo. Você. O você pratica a ação de acreditar. O segundo sujeito é nossos destinos. Segundo sujeito. E esses destinos aqui não fazem nada. Os destinos são controlados. Voz passiva. Eu fui controlado por você. Eu recebi a ação. Eu sou o sujeito paciente. Ela foi questionada pela imprensa. Voz passiva. Eles são protegidos pela imprensa. Eles são protegidos. Recebem a ação de serem protegidos. E assim por diante. Tá bom? Então o item 1 é verdadeiro. Temos um verbo na voz ativa, outro na passiva. Com toda a certeza do mundo. Aí ele diz no próximo: pelas estrelas atua sintaticamente como complemento verbal. Não, complemento verbal a gente sabe que ou é objeto direto ou indireto. E não é verdade. Por que não é verdade? Ó, pelas estrelas é o agente da passiva.
Voltar ao começo da aula. Ó, comecinho da aula. Lembram-se do por mim aqui, ó? Sujeito, o livro. Né? Foi comprado. O livro fez alguma coisa? Não, o livro recebe ação. Por isso que a voz é passiva. O livro foi comprado. O livro foi comprado por quem, hein? Por mim. Tá aqui. Tá vendo esse por mim aqui? Pois esse por mim é o famoso agente da passiva. Entendeu? O agente da passiva, e eu vou dizer uma coisa boa, em 99% das vezes, o agente da passiva é introduzido pela preposição por. E 1% pela preposição de. Então, vou colocar aqui até essa matemática para você. 99% das vezes e 1% das vezes. Raras vezes. Então, se eu dissesse assim, ó, ele foi levado, ó, ele foi levado por alguém, né? Aí eu vou colocar a preposição por, e vou colocar polícia. A polícia. Você sabe claramente que não dá para colocar ele foi levado por a polícia. Eu vou juntar esses dois, né? O resultado disso é o quê? Ele foi levado pela polícia. Tá vendo aí, ó? Pela polícia. Então, a mesma coisa aqui. Nossos destinos são controlados pelas estrelas. Agente da passiva. Não é complemento verbal. Não é objeto, nem direto, nem indireto. Ok? 2. Nossos destinos é sujeito do tipo paciente. Sim, sujeito paciente. Nossos destinos são controlados. Eu dizia já, verdade, o item 3. E o item 4 diz, o verbo acreditar está no modo imperativo. Não. O modo imperativo é quando você pede para alguém fazer alguma coisa. Por exemplo, ó, acredita em mim. Acredita em mim. Eu não estou mentindo. Entendeu? Isso é um verbo no modo imperativo. Quando você aconselha alguém, rapaz, deixa essa vida de lado, vai trabalhar. Amiga, deixa este namorado ir embora, deixa este homem ir embora, não vale nada. Termina esse namoro só tá te botando para trás. Tá vendo? Ó? Isso é modo imperativo. Entende? Quando eu digo assim, ou então eu posso pedir, não posso só aconselhar, eu posso pedir. Amor, compra, por favor, um pão de coco para mim. Compra. Tá vendo? Ó? Tá pedindo. Então o imperativo é para pedir, é para aconselhar, é para mandar, é para ordenar, enfim. E aqui não é o caso, né? Ele diz assim, você acredita, é uma pergunta, né? É mentira. Somente 1 e 3 verdadeiros, item C de casa. Vamos embora, vamos para a próxima questão. Bora para a questão 7, que diz o seguinte. Entendeu? Modo imperativo é isso. Repetido, modo imperativo. Você ordena, saia daí agora, saia daí agora. Modo imperativo. Você pede, amor, compra um pão de coco para mim? Pede. No imperativo você aconselha, amiga, acaba este namoro não presta. Pode ser também pode ser também uma orientação, né? Escolha o melhor produto e você terá boas vendas no seu site. Escolha os melhores produtos. Ó, tá vendo? Não é um aconselhamento, é uma orientação, tá bom? Então isso é modo imperativo. Vamos para a questão 7? Só se for agora. As vírgulas que separam o segmento de guerras, por mais que sejam desprovidas de sentido e de lógica, precisam seguir regras de conduta. Ó, ele diz assim, essas vírgulas, né? Essas duas vírgulas, professor, como é que é, hein? Podem ser substituídas por duplo travessão? Eu gostei dessa ideia. Esse item A é sedutor. Ponto de interrogação. Vamos para o 2. Promovem o emprego de uma linguagem erudita. Linguagem erudita é linguagem muito formal. Vírgulas não promovem linguagem erudita.
Item doido, né? C. Foram empregadas em função de destacar o termo guerras. Não é um destaque do termo guerras. Não é para destacar. O que nós temos aqui, por mais que, isso aqui é o que nós chamamos de oração Calma, não se estresse. Só receba. Sabe aquela expressão? Receba, né? Só receba. Não vamos criar caso, não. Tá? Vamos só receber. Lá no nosso curso eu tenho uma aula explicando isso aqui. Oração subordinada, adverbial, concessiva. Valha-me Deus, segura as almas, amarra as almas. Como é que pode, rapaz? Oração subordinada adverbial concessiva. O que é uma concessão? Uma concessão... Concessiva tá tão feio, deixa eu ajeitar isso aqui. Concessiva. Uma concessão, meu povo, é quando algo que não é para ser uma contraposição. Quer dizer, quando ele diz guerras, por mais que sejam desprovidas, ainda que sejam desprovidas de sentido de lógica, embora sejam desprovidas de sentido de lógica, tá vendo? Isso aqui é uma oração. Ou seja, isso aqui é uma oração, é um pensamento. Isso não é para destacar guerras. O que eu tenho aqui é um outro pensamento. Toda oração é um pensamento. Ele está querendo que a gente pense que isso aqui é um aposto. Não é quem está pensando que é aposto, não é aposto não, viu? Ah, não. É uma oração, tem verbo aqui dentro, ou seja, aqui. Tá vendo? Item D. Não são obrigatórias. Neste caso, são obrigatórias, sim, porque eu estou intercalando uma oração subordinada. Obrigatórias. Item E. Intercala uma oração subordinada adverbial, até aqui está certo, de valor causal. Não é valor causal. É valor o quê? Concessivo. A concessividade está aqui, meu povo. Como é que uma coisa que não tem sentido, não tem lógica, precisa seguir regra de conduta? Como é que pode? Que diabo é isso? Eu estou diante de uma coisa que não tem sentido e não tem lógica. Mas, ao mesmo tempo, tem regra de conduta. Se uma coisa não tem sentido e tem lógica, não tem regra. Pois é, mas as guerras têm. Né? Tá vendo? Item verdadeiro, item A, podem ser substituídas por travessões tranquilamente. Olha, arrisco até dizer parênteses também. Nenhum problema dá para dizer isso. Você está intercalando uma oração subordinada de natureza adverbial, tá bom? O que não dá para fazer é misturar. Eu vou colocar um parêntese e um travessão. Não. Eu vou colocar uma vírgula e um travessão. Não. 2 vírgulas, 2 travessões. Ou, em situações mais extremas, 2 parênteses. Tá bom? Item 7, questão 7, foi para conta. Questão 8. Questão 8 diz assim. Questão 8 é uma questão de concordância. Ela pede para a gente analisar o seguinte. A substituição do sintagma destacado pelo sugerido entre parênteses implica, ou seja, provoca desvio de concordância apenas um. O sujeito controla o verbo. Como assim? Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Então, se eu digo assim, ela jantou cedo. Se eu troco ela por elas, eu não posso dizer elas jantou cedo. Eu tenho que dizer elas jantaram cedo. Mas é lógico, professor. É óbvio. Tá? Bom, e aí? Bom, e aí o seguinte. Ele propôs uma troca. Ó. Ele está trocando as dedicatórias por a inscrição afetuosa. Se isso daqui for sujeito, se for, esse sujeito estaria no plural, né? Sendo assim, quando eu trocar por a inscrição que está no singular, haverá desvio de concordância. Vamos ao item A. Enquanto morreu, eu fazia as dedicatórias. Gente, o sujeito que fazia eu. Quem faz algo. As dedicatórias não é sujeito. As dedicatórias é objeto direto. Se você trocar as dedicatórias por a inscrição afetuosa, você vai trocar
um objeto direto por outro objeto direto, não vai mudar nada. Porque quem fazia as dedicatórias, no caso aqui, o sujeito é eu. Então, o item A está descartado, entendeu? Se eu trocar o objeto direto, que está no singular, pelo plural, o verbo nem aí. O verbo nem aí. Agora, se eu trocar o sujeito do singular para o plural, aí o verbo vai ter que se adaptar ao novo sujeito. Entendeu? B, ele, olha o sujeito novo aqui, ó, disse que tudo de ontem já acabou. Ó, tudo de ontem já acabou. Ah, quem acabou? Tudo de ontem. Isso aqui é sujeito, viu? Se eu trocar o tudo de ontem por a totalidade dos fatos, o sujeito é diferente, mas o núcleo continua sendo no singular, gente. Ele disse que a totalidade dos fatos passados já acabou. Professor, eu não posso concordar com dos fatos passados. Não. A totalidade dos fatos passados já acabou. Né? O núcleo é a totalidade. Não rola. Realmente, tudo de ontem é sujeito. E aqui também é sujeito, mas aqui o núcleo continua no singular, então já era. C. Na família dele havia o verbo haver no sentido de existir. Não tem sujeito. Eu vou dizer de novo e você repita comigo. O verbo haver no sentido de existir. Nunca tem sujeito, mas sempre tem objeto direto. Sabe quem é o objeto direto? Vários fãs. Se eu trocar vários fãs por uma grande fã do meu trabalho, não muda nada. Na família dele havia uma grande fã do meu trabalho. Na família dele havia vários fãs meus. Não muda nada, tá? Eu estou trocando um objeto direto por outro objeto direto. O problema é quando eu troco o sujeito por um sujeito. Professor, no item B o senhor fez isso. Sim, eu fiz isso, mas o núcleo do sujeito é singular, né? Olha o D. O trauma da gozação subsequente nunca foi inteiramente superado. Quem não foi superado? O trauma da gozação subsequente. Ele trocou o trauma por o trauma e a gozação. Ih, professor, o I aqui tem valor de... é como se fosse um mais, é aditivo, né? Pessoal, se eu digo o trauma e a gozação nunca foram... Deixa eu sair do meio aqui. Nunca foram inteiramente superados. Entendeu? Ó, o trauma da gozação subsequente, o trauma nunca foi, o núcleo é trauma, né? O trauma nunca foi superado. Ok. Se eu digo o trauma e a gozação, duas coisas não foram superadas. Não, ó, o trauma e a gozação não foram superados. Tchau, item D é o item. Entendem o porquê? Ó? Vamos ler o enunciado. A substituição do sintagma destacado pelo sugerido entre parênteses provoca, implica, quer dizer, provoca desvio na concordância apenas onde? Apenas no item D. Se eu trocar um sujeito simples, que é o trauma, por um sujeito composto, vai levar ao plural, obviamente. Então, se eu mantivesse o verbo foi e o superado, o trauma e a gozação nunca foi inteiramente superado, estaria errado, teria que ser foram superados. Tá? E o item E diz, você acredita que nossos destinos são controlados pelas estrelas? Pelas estrelas é agente da passiva, a gente já explicou isso. Agente da passiva não muda nada, meu povo. O sujeito é você, é nossos destinos, ó. Nossos destinos são controlados. Voz passiva. Se eu trocar o pelas estrelas por magia, não vai mudar nada. Eu apenas troquei um agente da passiva no plural por uma agente da passiva no singular. Que diabo é isso, professor? Uma questão de matemática. É. Aí decantem disso. Calma. Respira. Respirou?
A IDECAM tem uma questão que ela liga, ela cria frases e faz desenhos matemáticos com esta frase. Aqui ela cria uma equação. Observe, vamos ler a frase. O único legado da guerra de Putin será a dor. Assinale a alternativa que apresenta a representação simbólica correta de acordo com a lógica semântica do período acima. Olha que doideira. Vem cá. Vou dizer uma coisa para você. Nesse tipo de questão, o substantivo, geralmente, ou ele é X, ou ele é A. Um dos dois. Porque o substantivo é uma palavra muito forte. Entendeu? O substantivo tem substância. E quem está ao redor do substantivo é Y. Então, eu vou ter um substantivo aqui e posso ter palavras ao redor do substantivo. Quem é que fica ao redor do substantivo? Artigos, numerais, adjetivos, pronomes. Então, o que a IDECAM costuma fazer? O substantivo ou é o X ou é o A, e isso aqui tudo é Y. Isso ajuda muito. X é sempre, né, o A, como abre o alfabeto X, como é o X da questão, a resposta, né, o X do problema, né? O raio X, ou seja, o X como uma coisa importante. Quando ele diz o único legado da guerra de Putin, legado é o nosso X ou o nosso A. No caso aqui, ele usou A. Vocês estão vendo, ó? Ele usou A, ó. Aqui ele usou A. Usou um A grande e um A pequeno, né? Legado é um A maiúsculo. E por que fazendo isso? Veja bem. Quem está antes de legado é o que, gente? Único, que é um adjetivo. Sim ou não? Então é Y. E o O é um artigo, que é Y. Onde é que a gente tem Y, YA? Professor, a gente tem Y grande e Y pequeno. A gente tem isso no A, no B e no D. Pois é, né? Mas temos umas coisas diferentes. Vamos lá ver. O único legado da guerra. Veja, o mais. De quem é esse legado, hein? Lembra que legado, gente, é como se fosse herança. Ou seja, essa herança, de quem é essa herança? Né? É do João, é do José? Então ele acrescenta a preposição, que é a preposição de, ela seria o sinal de mais. Sabe por quê? Porque a preposição ela tem a função de somar. Ela acrescenta elementos à frase, né? Ela acrescenta elementos à frase. Então, é como se a preposição fosse sinal de mais. Tá? Ó. Único legado da guerra. Aí aparece o A de novo, né? O artigo. Aí o artigo é Y. De novo, né? Guerra é outro substantivo. Então, guerra é outro A. E aí onde é que a gente tem isso? Ó. YA. Tá aqui, ó. YA, YA, YA. Mais, né, ó. Y, né, A. Onde é que tem YA? No item A tem, no item B não tem. Já está fora o item B. O item C já estava fora. Mais YA. Ok, aqui tem YA, mas é um A pequeno, né? E o outro é ZA. Tchau, não é ZA. O artigo é Y. Da guerra, outra preposição. Ó, a guerra de Putin. Putin é um substantivo. Então é A de novo, né? Um substantivo próprio. Aí será... Vem cá, onde é que tem YA mais A? O item B tem AA. Tchau, item B. O item C diz mais A. Não é? E coloca vezes. Ei, gente. O será é um vezes ou é um sinal de igual? Quando eu digo assim, ó, você é um computador. Você tem muita coisa na sua cabeça. Eu digo, você é um computador. Eu não estou
dizendo que você é igual a um computador, não? Se eu dissesse assim, você será um médico, você igual a um médico. O único legado da guerra de Putin será a dor. Meu povo, o item verdadeiro é o item A. Essa é uma questão doida. A IDECAM tem isso sim. Não se estresse. Professor, pela madrugada que diabo é isso? Pois é. Matemática, meu povo. Ela usa matemática. Vocês estão vendo agora, ó? Y. São o artigo e o adjetivo. O A grande, né? Aí ele coloca, de quem é esse legado? Da guerra. Aí ele coloca dentro dos parênteses, né? Mais YA. De Putin, ele coloca de novo, mais o Putin. Né? A soma será o sinal de igualdade, a do YA, como vocês estão vendo. Não é um negócio fácil. Mas se você fizer umas 5 dessa daqui, 5 questões iguais a esta, você já fica mais craque. Vamos para a última? Vamos fechar nossa live? Bora fechar nossa live. Questão doida. Os termos destacados a seguir têm como característica comum contribuir para que a coesão textual seja estabelecida por meio da referenciação anafórica. O que é isso? A referenciação pode ser... Referenciação é quando uma palavra aponta para algo que está atrás no texto. Quando uma palavra aponta para uma coisa que está atrás, a gente chama de anafórica. Para trás é anafórica, tá? Ó. Quando ele aponta para frente, a gente chama de catafórica. E quando aponta para fora do texto, nem para trás nem para frente, para fora do texto, ou seja, o exterior do texto, a gente vai chamar isso aqui de deixa eu sair do meio aqui, esofórica. Entendeu? Não entendi muito não, professor. Vem cá, você vai entender. O amor é uma forma de autoenganação. Mas isso será mesmo verdade? O isso aponta para trás. O isso não é uma forma de amor como a... O que é o isso que será mesmo verdade? Que o amor é uma forma de autoenganação, né? Ou seja, o amor é mesmo uma forma... O isso aponta para trás, é anafórico. Ele quer o que não seja anafórico. B. Naquela época, eu era um menino triste e brigão. Eu vou deixar um ponto de interrogação. Que época? Parece ser fora do texto. B. Sempre vi a realidade de forma única, pois esta é moldada por aquela. Esta quem, professor? Esta, a forma única é moldada por aquela, pela realidade. Sempre vi a realidade de forma única, pois esta, a forma única, é moldada por aquela, pela realidade. Anafora, apontando para trás. Certo? D. A paz de espírito é um bem caro. Essa verdade, contudo, não parece valer muito. Essa verdade, que é verdade, é que a paz de espírito é um bem caro. Anafórico também, né? Ana chegou. Nunca a vi tão radiante. Nunca a vi, o A é a Ana. Nunca vi a Ana tão radiante, tão feliz. O item verdadeiro é o item B. Pessoal, quando eu digo, naquela época eu era um menino triste e feliz, você sabe que época é essa? Isso foi no ano passado? Isso foi nos anos 80, nos anos 70, nos anos 50, nos anos 2000? Quando é esse naquela época? É fora do texto. O naquela época não tem um referente para trás. O referente é fora do texto. Quando é fora do texto, é esofórico. Entendeu? Então, anafórico, quando a referência é para trás.
Catafórico quando é para frente. Dá um exemplo de para frente agora, pra gente fechar a live, ó. Só desejo a você isto. Aprovação. Ô, professor, muito obrigado. Ó, o isto aponta para frente. A referenciação aqui é catafórica. Catafórico é para frente. Anafórico é para trás. E exofórico é para fora do texto. Olha, gente, naquela época eu estudava tanto. Que época, professor? Diga aí. Se eu não digo que época, é porque é fora do texto. Só vai saber quem é meu amigo. É extratextual. Entende? Isso, né? Mas acho que você entendeu. Ó, isso aqui, claro, no nosso curso Completaço, nós temos tudo isso e outras cositas mais. Espero que você tenha gostado. Não se esquece dessa promoção que está aqui. Olha aí, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, concurso que está aí. Pode ser o seu concurso. Se você mora em Maracanã, mais tranquilo ainda. Pode ser um concurso trampolim para você também, aquele concurso que você usa para passar, depois passar no outro maior, no outro melhor. Ó, olha aqui, olha o curso MS com um descontaço aqui. Olha só, de 449 por 348, ainda 6 vezes no cartão. Pô, vale a pena. Tem tudo, sem juros, ó. E ó, temos tudo aqui, viu? Todas as disciplinas específicas, português, etc. Vem para o curso MS, curso que mais aprova. Viu? Eu te espero em breve aqui com as aulas, todas as aulas teóricas e práticas para fazermos juntos. Tá bom? É isso, gente. Foi. Um abraço. Até a próxima. Tchau!